Você, telespectador da TV Câmara Mossoró, está no ar mais um programa Diálogo e Política. Hoje a gente fala de Câmara Municipal de Mossoró, que, claro, tem tudo a ver com diálogo e também muita política. Aqui ao nosso lado, a entrevistada de hoje é a Aline Carvalho, diretora legislativa da Câmara Municipal de Mossoró, para falar justamente um pouquinho sobre esse órgão, né, tão importante para o município e que pouca gente conhece. Seja muito bem-vinda, Aline. Obrigada, Bênia, pelo convite. É um prazer estar aqui para falar um pouco do meu trabalho e do trabalho da Câmara que vem sendo feito ao longo dos anos. E são 169 anos de Câmara Municipal, né, um órgão muito importante para o município, de onde saem as leis, mas muita gente não sabe o que é e nem para que serve, Aline. Então, aproveitando o espaço para que você faça esses esclarecimentos e preste essas informações para quem está em casa. Bem, o Poder Legislativo, ele é um órgão, né, de fiscalização aqui no nosso município, também é responsável por elaborar as leis, por julgar as contas do prefeito, por exemplo, mas também é um órgão, é um poder, na verdade, de muito contato com a população. Então, a Câmara de Vereadores, ela está ali para ouvir as demandas sociais, para atender essas demandas, para intermediar essas demandas, né? E é extremamente importante a participação popular no Poder Legislativo. E Aline, você é diretora legislativa da Câmara, e como funciona a diretoria, né? É basicamente ali uma função mais administrativa, né? Uma concentração mais administrativa. Isso, na verdade é um intermédio entre o administrativo e o legislativo, né? Eu trabalho na Câmara há 10 anos, então são 10 anos fazendo parte do mesmo setor, que é a diretoria legislativa. E o nosso trabalho lá, basicamente, é assessorar tudo que envolve o Poder Legislativo. Desde o início da tramitação de qualquer matéria até o fim, quando ela se torna lei ou quando ela recebe um veto, por exemplo. Então, nós fazemos esse acompanhamento e esse intermédio, inclusive fazemos também o assessoramento nas sessões ordinárias, nas audiências públicas. Então, toda a atividade legislativa que acontece na Câmara tem por trás os bastidores, que é o trabalho da diretoria legislativa. E engloba também outros setores, como, por exemplo, o setor das comissões temáticas, o nosso setor de arquivo legislativo. Todos esses setores estão envolvidos nas atividades legislativas. E aí, Aline, você falava um pouquinho de assessoria, né? Sempre que muda a legislatura, sempre que novos vereadores e vereadoras são eleitos, também mudam as assessorias, né? E aí vocês também fazem essa capacitação, esse treinamento, até para que eles tenham um contato sobre a elaboração de projetos de lei. Isso é muito bacana da parte da Câmara Municipal. Isso mesmo. A legislatura, ela tem um período de 4 anos, então a cada 4 anos nós temos novas eleições e podemos ter novos vereadores ou vereadoras. Isso representa novos funcionários e servidores na Câmara Municipal, que vão ter, muitas vezes, o primeiro contato com o Poder Legislativo ali naquele momento. Então, tentando otimizar e disseminar o conhecimento, a diretoria legislativa elabora, todo início de legislatura, cursos para explicar como funciona o trabalho da assessoria parlamentar. Então, nós fazemos material de apoio, fazemos modelos, nós fazemos cursos e ao longo do ano também nós fazemos isso. Por exemplo, agora recentemente teremos um que é para o projeto orçamentário. Já se encontra na Câmara, uma matéria bastante importante para o município, porque é lá que vão estar definidos as ações municipais e o que o município vai gastar com a população. Então, elas estão definidas nesse projeto de lei orçamentário. E a primeira etapa desse processo é receber emendas. Então, antes desse prazo estar aberto para os vereadores, a diretoria legislativa elabora cursos para os assessores, para poder levar esse conhecimento mais a fundo e que cada vez mais as matérias venham com mais qualidade, porque isso representa também mais qualidade para o cidadão. E aí, falando sobre orçamento, né? O que é LDO, LOA, né? Que sempre está em pauta ali nas votações. E são orçamentos muito importantes para o município, né? Mas você pode explicar para a gente como funciona? Claro, na verdade são 3 projetos principais, que o primeiro deles é o projeto plurianual. Esse projeto ele estabelece metas para um prazo maior, para o prazo de 4 anos. Então, ele é sempre um novo projeto no primeiro ano da legislatura e vai até o primeiro ano da legislatura seguinte.
Esse projeto vai ter, então, o escopo, digamos assim, das principais ações que serão feitas ao longo desses 4 anos. Já anualmente, são 2 projetos. É o projeto de lei das diretrizes orçamentárias e o projeto próprio do orçamento. Então, as diretrizes vão traçar ali a base para o orçamento, que o orçamento, por ser a última peça, vai vir mais detalhado, vai conter todas as ações e os valores que cada ação a ser realizada pelo município terá. Por isso a importância desses projetos. Todos têm um rito diferenciado na Câmara, os vereadores apresentam bastante emendas, então já chegamos a ter mais de 200 alterações a um projeto orçamentário. Isso é importante porque representa a pluralidade das ações e também da população, já que Mossoró, que tem 300 mil habitantes, então é uma demanda vasta, né, de necessidades nas áreas da saúde, educação, e tudo isso os vereadores podem remanejar e alterar dentro desses projetos orçamentários. E aí, Aline, falando sobre as sessões ordinárias, a gente sempre vê você com pilhas de papéis, a gente pode até mostrar essas imagens ali com muitos papéis, com muitas demandas, sempre bastante atarefada durante as sessões. E para que servem aqueles papéis? O que são aqueles papéis? Certo. Bem, já que estamos falando em papéis, né, eu gostaria de enfatizar que nessa nova legislatura a Câmara conseguiu reduzir em 2/3 a emissão de papéis. Então, hoje nós temos bem menos do que tínhamos antes, já é um grande avanço. Ainda não conseguimos digitalizar 100% das nossas atividades, mas a grande parte delas já consegue ser digital. E aquele trabalho que é feito ali de bastidores é principalmente para assessorar a presidência ao longo dos momentos que a sessão ordinária tem. Então, a sessão ordinária, o primeiro momento dela é destinado aos expedientes, onde os vereadores leem a pauta, leem as comunicações da Secretaria Legislativa, por exemplo, e também dão o direito das pessoas, dos populares, poderem participar da sessão. Então, qualquer pessoa tem direito a 5 minutos durante as sessões ordinárias para falar sobre qualquer tema, reivindicar melhorias ou solicitar algumas ações para o bairro, por exemplo. Recebemos muitos líderes comunitários, inclusive. E esse é o primeiro momento da sessão. Logo depois, os vereadores também podem fazer uso da palavra. E, por fim, que é chamada a ordem do dia, vem o momento de votação e deliberação das matérias. Então, todos aqueles papéis que norteiam ali a sessão são justamente para orientar a mesa ao longo dessas atividades e também registrar o que está acontecendo, por exemplo, com o projeto que acabou de ser votado, o registro da votação, quem foi favorável, quem foi contra. Então, basicamente, as atividades são essas. E aí, falando sobre esses projetos, né, tem projeto de lei, tem indicação. Qual a diferença, basicamente, dessas votações? Certo. Começando pelo item mais básico, que é a indicação, ela é uma sugestão ao Poder Executivo. Como nós sabemos, o Poder Legislativo ele não tem a autonomia de realizar obras. Então, não é o Poder Legislativo que contrata uma empresa, por exemplo, para fazer um calçamento. Mas é o Poder Legislativo que fiscaliza se aquela empresa cumpriu o contrato, se está precisando de um novo calçamento. E é o que os vereadores mais utilizam, são as indicações, porque são solicitações ao Poder Executivo. Então, de melhoria de pavimentação, de instalação de UBS, de instalação de creche, são indicações, como o próprio nome diz, como sugestões que o Poder Executivo pode fazer para melhorar a nossa cidade. A gente vê muito o texto, né? Indico ao excelentíssimo senhor prefeito que pavimente rua tal, né? É muito comum essas indicações. Sim. Elas representam um bom volume de produção mesmo na Câmara Municipal. E aí, e o projeto de lei na sequência? Sim, aí temos na sequência os requerimentos também, né? Que são muito utilizados lá na Câmara, principalmente para solicitar informações ao Poder Executivo. É algo que está previsto na Lei do Acesso à Informação, então, independente de uma solicitação de um vereador, qualquer cidadão tem acesso às informações pela Lei de Acesso à Informação.
E é uma modalidade que precisa ser deliberada na Câmara, inclusive para a convocação de secretários, para moções de congratulação, é uma matéria que precisa de aprovação, assim como os projetos. Os projetos eles se transformam em leis, se forem aprovados e sancionados pelo Poder Executivo, e eles trazem basicamente as regras que o nosso município deve adotar, o que é possível e o que não é, dentro da competência do Legislativo Municipal. Porque sabemos que determinadas matérias não são competência do Legislativo Municipal, às vezes estadual, por vezes federal, e aí nem tudo a Câmara pode dispor. Como, por exemplo, o direito privado é algo que a Câmara não pode dispor, a Câmara Municipal, mas há uma série de outras áreas que a Câmara dispõe e, por exemplo, são muito úteis para a população. Por isso que é importante ter essa delimitação de até onde o poder público municipal pode ir, né? Exatamente. No próximo bloco, a gente continua explorando, a gente continua conhecendo, né, desmistificando mais a Câmara Municipal de Mossoró, esse ambiente que é direcionado, feito pelo povo e também direcionado para o povo, né? Então, no próximo bloco, a gente continua esse super papo com a Aline Carvalho, a diretora legislativa da Câmara Municipal de Mossoró. Não saia daí que a gente volta já. O governo federal iniciou o pagamento do Auxílio Brasil em novembro de 2021, transformando a vida de milhões de brasileiros. Mesmo tendo o Auxílio Brasil, eu sempre tive o sonho de estar trabalhando com a carteira assinada. Meu nome é Sônia, tenho 40 anos. Sempre me preocupo com cada um deles, amo bastante. Minha família é importante, né? É meu tesouro, é tudo que eu tenho, é a família. Eu escutava que se você arrumasse um emprego, assinasse sua carteira, o Auxílio Brasil era cortado. Eu fiquei preocupada. Para a mãe com 6 filhos, o Auxílio Brasil é importante. Quando eu consegui meu emprego, eu fiquei aliviada que mesmo trabalhando de carteira assinada, não ia cortar o auxílio. Dá uma paz, né? Faz uma diferença grande na minha vida e da minha família. Não faltou alimento em casa. Eu paguei a última prestação da minha máquina. Pago a água, a luz. O governo federal inovou, dando mais liberdade ao beneficiário e protegendo o futuro de sua família. Agora, quem conquista uma vaga de emprego não perde o benefício automaticamente. A minha vida mudou completamente. Hoje eu posso trabalhar e continuar lutando na melhoria da minha família. O governo que cuida e pensa no futuro de cada um. O Auxílio Brasil traz mais esperança e liberdade aos brasileiros para a conquista de um futuro diferente. Isso é cidadania. Um Brasil melhor em todo lugar. Ministério da Cidadania. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Tudo de bom. Deu muita liberdade para pensar num futuro melhor, né? Esqueceu sua senha GovBR? Vamos te mostrar como recuperá-la utilizando o aplicativo. Após baixar o app GovBR na loja de aplicativos, clique em Entrar com GovBR. Insira seu CPF e na tela seguinte, clique em Esqueci minha senha. A partir daí, apresentaremos as opções de recuperação, iniciando por aquelas que manterão a sua conta nos níveis prata ou ouro, que são os mais seguros contra fraudes. Caso tenha biometria cadastrada no TSE ou possua CNH, você fará o reconhecimento facial. Então, além de recuperar a senha, sua conta se tornará ou se manterá no nível prata ou ouro. Se essa opção não for apresentada ou você optar por não fazer o reconhecimento facial, poderá recuperar a senha e garantir o nível prata, escolhendo um dos bancos credenciados que serão apresentados. Caso seu banco não esteja listado, clique em Recuperar de outra forma, no final da página. Você poderá recuperar a senha por meio de um código enviado por e-mail ou pelo celular cadastrado, a depender da opção escolhida. E se alguma dessas opções não for apresentada, é porque não estava cadastrada. Caso nenhuma das opções de recuperação imediata te atenda, você ainda pode preencher um formulário solicitando a recuperação.
Nesse caso, terá que aguardar alguns dias para receber uma resposta ao atendimento. Mas atenção! As opções de recuperação de senha por e-mail, por celular ou por formulário só garantem o nível bronze para sua conta. Seja qual for a opção escolhida, você terá sua senha GovBR recuperada. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Diálogo e Política. Aqui ao meu lado, Aline Carvalho, diretora legislativa da Câmara Municipal de Mossoró. Aline, no primeiro bloco a gente falava um pouquinho sobre sessão ordinária, né, sobre projetos. Aí, basicamente, sobre o projeto de lei, eu queria explorar um pouco mais nesse segundo bloco. Qual o caminho que ele percorre na Câmara até chegar à sanção pelo Poder Executivo do município? Certo. Bom, o primeiro passo é a iniciativa, é apresentar um projeto de lei. Muita gente acha que é uma iniciativa apenas do vereador, mas na verdade a população também tem esse direito. 5% do eleitorado, se não me engano, pode apresentar um projeto de lei e ele tramitar na Câmara, como também a Câmara possui uma ouvidoria que está de portas abertas para receber sugestões de projetos de lei que podem ser acolhidas por algum parlamentar e apresentadas. Então, o primeiro passo é esse, é apresentar o projeto de lei. Esse projeto começa lá na Secretaria Legislativa, é protocolado, e o segundo passo, a segunda etapa, é que ele seja divulgado em sessão ordinária. Então, ele é lido, dado conhecimento aos vereadores de que há um novo projeto na Câmara, e em seguida é encaminhado às comissões permanentes. São comissões temáticas, são 10 comissões. Essas comissões elas são formadas por parlamentares. Então, os vereadores e vereadoras se reúnem no início da legislatura e definem, de acordo com a proporcionalidade das bancadas, como serão formadas essas comissões. Então, a Câmara dispõe, por exemplo, de uma comissão de saúde, comissão de educação, comissão de cultura e a principal comissão de Constituição, Justiça e Redação. As comissões elas são bem diversificadas em seus temas, para que possam abranger o máximo de assuntos possíveis de que tratam os projetos de lei. Assim que um projeto é analisado por uma comissão, vai passando para outra, até que se finalize todo o processo de análise por parte dessas comissões. É um setor que também faz parte da Secretaria Legislativa. Temos alguns técnicos trabalhando para dar esse assessoramento aos vereadores nos momentos das reuniões e trabalhar em pareceres, em entendimento jurídico, se o projeto é bom ou não para a população, se o projeto é constitucional ou não diante da lei, da nossa Constituição Federal. E só depois que esse projeto ele é avaliado no setor de comissões é que ele volta para o plenário para ser deliberado. Então, os vereadores podem ser favoráveis ou contrários ao projeto. Há algumas exceções, por exemplo, que encurtam esse caminho, que é o regime de urgência especial. É um regime que, se aprovado pelo plenário, o projeto pode pular essa etapa de pareceres formais, pareceres escritos, de reuniões de comissões, e tudo isso é feito no plenário de uma vez só no momento da sessão ordinária. Então, as comissões elas podem proferir os seus pareceres ali mesmo, na hora da sessão, e o projeto pode ser votado. Essa é uma prerrogativa que o regimento interno da Câmara permite aos vereadores e que, em determinadas situações, tem sido bastante útil para agilizar um pouco esse processo. Ocorre com muita frequência o regime de urgência especial? Não tanto, mas sim. É possível que a cada semana nós tenhamos um ou outro pedido de urgência especial. E aí, Aline, você falava um pouquinho sobre a criação do projeto de lei que pode partir tanto do vereador quanto da população. Esse projeto, por parte da população, seria de iniciativa popular, né? Exatamente. Mas ele acontece com frequência, tem muitos projetos que são de iniciativa popular, ou a gente aproveita esse momento para aí chamar a atenção também da população para participar mais, né, do processo legislativo? Olha, Bênia, são 10 anos que eu estou na Câmara e até hoje eu não tenho conhecimento de nenhum projeto que tenha surgido por iniciativa popular. É um pouco complicado mobilizar um grande número de eleitores, mas é bem possível, sim, e tudo vai depender da mobilização social, que é o que nós incentivamos muito lá na Câmara.
Nós queremos que a população esteja lá, que a população acompanhe as sessões. Inclusive, as sessões acontecem todas as terças e quartas-feiras, a partir das 9 horas da manhã. O acesso é livre, então qualquer pessoa pode sentar na galeria e aí acompanhar os trabalhos. Ainda temos as audiências públicas, que são amplamente divulgadas, geralmente acontecem nas quintas-feiras. Nas audiências públicas, a população tem ainda mais tempo para falar. Nas sessões ordinárias são apenas 5 minutos, mas nas audiências públicas há mais possibilidade de tempo e de inscrições. Então, mais de uma pessoa pode se inscrever para falar. As reuniões das comissões permanentes, em geral, também são públicas, as pessoas podem acompanhar. E temos toda essa mobilização para que as pessoas participem, elas entendam o que está acontecendo, acompanhem o trabalho dos vereadores e das vereadoras, saibam qual é o assunto que está sendo discutido, principalmente agora nesse período orçamentário, né? Então eu gostaria de fazer um convite a quem nos assiste hoje que participe das audiências públicas, da elaboração de emendas ao projeto orçamentário. Isso é muito importante para a nossa cidade. É nesse projeto de lei vão estar definidas as ações que serão realizadas no ano que vem. Inclusive, a pavimentação de uma rua, por exemplo, se ela não estiver prevista nessa lei, ela não tem como acontecer. Então, é importante que a população acompanhe de perto essa atividade legislativa. E aí, sobre a participação popular, você falava das galerias, né? A gente sempre vê a ocupação ali massiva, geralmente quando tem algum projeto mais polêmico a ser votado, né? A gente viu uma população bastante organizada ali no tocante, quando foi para a votação, no caso, o regime de previdência, né, do município. Isso. Então a gente viu uma participação muito grande. Também recentemente tivemos aí, em relação à assistência social do município, a participação dos profissionais dessa área. Então, geralmente, quando é para exercer ali algum tipo de pressão, né, a galeria, ela costuma ser ocupada por bastantes pessoas, né? Isso, porque, na verdade, os vereadores e vereadoras estão ali para ouvir as demandas da população. Então, quando essas demandas surgem, os parlamentares estão dispostos a isso. Tanto é que, recentemente, tivemos a participação dos assistentes e assistentes sociais, e a sessão foi suspensa, as lideranças dos vereadores se reuniram, ouviram as demandas que os profissionais tinham para apresentar e chegaram a um acordo de uma audiência pública, para um debate mais aprofundado. Então, essa é a importância da participação popular, é aproximar o poder legislativo das demandas sociais e fazer com que se encontre um meio termo para que seja possível favorecer a população. Falando sobre a estrutura da Câmara, você falava sobre o processo de digitalização dos documentos, né? Essa modernização, desburocratização também de alguns setores, e tem a questão também da transparência, né? Sim. Que tem sido uma prioridade bastante recorrente na Câmara Municipal de Mossoró. Isso, recentemente a Câmara conquistou nota máxima em transparência, então esse é um trabalho em conjunto não só da diretoria legislativa, mas de todos os outros setores da Câmara Municipal. E desde 2014, a diretoria legislativa implantou um sistema que inclusive é do Senado. O Senado distribui gratuitamente para as câmaras municipais por meio do Interleges. Esse sistema se chama Sistema de Apoio ao Processo Legislativo. E lá, todas as leis que existem em nosso município estão devidamente publicadas e possíveis de consulta, de busca, de pesquisa. Para você ter uma ideia, Bênia, mais de 1.900 normas dispõem sobre nomes de ruas. E todas essas normas estão disponíveis à população. Não só as leis, mas desde 2017 também projetos, requerimentos, indicações. Quem foi o vereador que falou na tribuna, quem foi o cidadão ou cidadã que usou a tribuna popular. Então, todos esses registros podem ser acompanhados de forma virtual, online, e isso também contribuiu para que a Câmara pudesse atingir nota máxima em transparência. Aproveitando de forma virtual e online, você também pode acompanhar as sessões através aqui da TV Câmara Mossoró, no canal 23.2 da TCM e também no canal do YouTube, né? É só buscar a TV Câmara Mossoró e aí você acompanha ao vivo todas as discussões, tudo que está acontecendo ali no plenário. E falando sobre essa transparência, a gente acompanhou, inclusive, mostrou aqui no nosso jornal,
a Câmara abrindo ali as portas para estudantes, né? Para que estudantes conheçam como funciona ali a Casa Legislativa. A gente viu uma visita dos estudantes de Direito, onde você explicava ali o funcionamento, outros profissionais também da Câmara os receberam. Isso é muito bacana, né? Essa interação Sim. também com os estudantes. Sim, e é mais legal ainda de ver que as pessoas jovens, elas estão buscando esse conhecimento. Então, não é algo mais restrito a um nicho específico, não, da população. Na verdade, está se expandindo e cada vez pessoas mais jovens estão mais interessadas em saber como funciona. E as universidades, elas têm um papel fundamental, porque por intermédio dos professores e das professoras que levam seus alunos para lá, é possível que a gente dissemine esse conhecimento. Então, esse ano já recebemos 2 turmas, né, de universidades locais aqui da nossa cidade, com alunos interessados em saber como funcionam. Então, eles perguntam, têm curiosidade, conhecem a Câmara, que é algo que a população nem sempre conhece, nem sempre visitou o prédio da Câmara, às vezes não sabe nem onde fica. Né? Então, essa proximidade com os estudantes também tem sido muito bem recepcionada na Câmara. E, Aline, tinha um projeto, agora eu lembrei de um projeto antigo lá na Câmara, que funcionava com estudantes de escolas do município, e eles iam, era o Câmara Mirim. Você lembra desse projeto? São alunos ainda mais jovens. Ainda mais jovens. Era um projeto muito bacana, né? Porque eles desde de novinho já aprendiam como funciona. Esse projeto ainda está em vigor, então envolve escolas de ensino fundamental, do 5º ao 9º ano, com as campanhas políticas. No momento ele está cessado, mas pode retornar sem problema algum. E leva as crianças mesmo para serem pequenos vereadores e vereadoras, digamos assim. Então, eles vão a caráter, eles participam, apresentam proposições que podem ser acolhidas pelos parlamentares de fato e se tornarem requerimentos, leis. E acontece um debate, uma simulação de uma sessão ordinária com os alunos e alunas da educação fundamental. É um projeto também que acontece no Senado, acontece no Congresso, e a Câmara Municipal de Mossoró, ela tem buscado sempre inovar, sempre acompanhar as tendências nacionais, implantar novos programas. Isso é uma marca, que eu diria, do Poder Legislativo aqui em Mossoró. Bacana. E para finalizar, a gente sabe que esse ano tem eleição, inclusive bem perto, né? A gente está bem próxima do período eleitoral, das votações, né, para acontecerem. E, Aline, como você já tem uma década de experiência, você já viu muitas legislaturas diferentes, muitas administrações diferentes, então eu queria que você deixasse um recado também para a população, para que de fato acompanhem, né, os mandatos, que vejam os melhores nomes para representarem aí não só Mossoró, mas também o país inteiro, né, nos próximos anos. Sim, e principalmente no legislativo, as pessoas costumam não dar tanta importância quanto deveriam, porque na verdade os poderes eles são independentes, mas funcionam de forma harmoniosa. Então, se um poder não está indo tão bem, o outro também provavelmente não irá. Essa é a importância da gente escolher bem os nossos representantes, né? Acompanhar o trabalho de cada um deles, o que eles fazem, se a postura política deles me representa, né? Porque eu acredito que nós, como eleitores, devemos buscar sempre pela representatividade. Quais ideais me representam? Aquela postura política vai de acordo com os meus interesses ou não? Então, eu peço, né, que a população busque se envolver mais nesse processo de escolha dos seus candidatos ou candidatas, que se debrucem para acompanhar o trabalho de cada um deles antes ou após o mandato, porque isso faz realmente diferença para a nossa cidade e nosso país, estado, enfim. Então, para finalizar, eu queria só que você reforçasse o convite para que a população acompanhe as sessões ordinárias. Sim, reforço aqui o convite, as sessões, vou repetir, elas acontecem novamente nas terças e quartas, 9 horas. A participação é livre, qualquer cidadão pode acompanhar e deve conhecer as instalações, inclusive da Câmara, será muito bem recepcionado. E aí, mais informações sobre a Câmara Municipal de Mossoró, você confere no site, né, do órgão, que é o www.mossoró.rn.leg.com.br. Lá tem tudo. Definição, os parlamentares, as pautas votadas, Exatamente. Né?
As pautas, inclusive, elas são divulgadas com 24 horas de antecedência. Então, a população ela pode consultar online o que será votado no dia seguinte e acompanhar. Aline, muito obrigada pela sua participação. E fique à vontade para vir outras vezes, viu? Muito obrigada. E você que acompanha a TV Câmara Mossoró, né, você já sabe, as nossas transmissões ao vivo das sessões ordinárias acontecem às 9 da manhã, sempre às terças e quartas-feiras, pelo canal 23.2 da TCM e também pelo nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo Diálogo e Política.